um vinho tinto e um vinho rosé. O vinho tinto, ele é um vinho da vinícola Quinta da Barroca da Tilha, Rio Grande do Sul. Esse aqui é o Russ de Alma. Ele é Tannat Cabernet Sauvignon e uma uva italiana Sangiovese. Super diferente, né? Eu achei bem legal. Não é muito alcoólico. Porém, não é um vinho, assim, de passar despercebido, não. Ele, apesar de ter um corpo médio, é um vinho que tem muita evolução no nariz desde a hora que a gente abriu. Eu vou comentar das notas aqui por curiosidade, porque afinal, vinho é também aroma. Mas as notas específicas, elas não vão ser críticas na nossa avaliação de harmonização. De uma forma geral, as notas vão direcionar uma harmonização. Então, por exemplo, notas mais rústicas eu posso levar para o lado do amadurecimento. Notas mais maduras, frutadas, eu posso trazer para o lado dos queijos mais suaves, por exemplo. Então aqui tenho bastante fruta, sim, frutas do tipo vermelhas e pretas, mas essas frutas, elas têm um amadurecimento, ao mesmo tempo que eles conservam essa acidez, porque inclusive no vinho, essa acidez faz a sua boca salivar e isso vai fazer diferença. Então é um vinho que tem uma alta acidez. Agora, com que queijo você harmonizaria? Vamos lá, vamos experimentar todos eles. Mas antes, deixa eu comentar aqui, um vinhozinho rosé já tá muito mais pro lado do pêssego. Uma fruta um pouco mais branca, que não é a fruta vermelha. Porém, se você forçar a amizade, você acha um morango aqui. Você pode achar muita coisa. Forçando a amizade, você pode achar muita coisa. Esse já é um vinho rosé, bem jovem. Ele tá bem pro lado de uma piscina. Ele tá para um ambiente descontraído. Ele é aquele vinho assim de você tomar ele sem preocupação. Ele não é amargo, ele não é aguado. São características importantes. A acidez dele, que por incrível que pareça, está menor que a do vinho tinto. Por incrível que pareça, porque normalmente os vinhos brancos e espumantes, eles têm mais acidez do que o vinho tinto. Mas, obviamente, que isso não é uma regra. Mas, vamos lá. Esse vinho aqui é um vinho de Portugal. Aqui, ó. Olha só, ele é um rosé que é da região do vinho verde. E aí, claro, para ser vinho verde tem que ter o selo. Ele é uma DOC, ou seja, uma denominação de origem controlada. E aí, por incrível que pareça, mais uma vez, ele tem mais álcool. Porque esse tinto aqui, ele não é um padrão, ele não quer seguir um padrão, ele quer ser disruptivo, ele quer ser diferente. Obviamente, a gente não poderia esperar algo comum. Mais um comentário aqui sobre o vinho tinto. Conforme ele vai decantando, ou seja, aerando na taça, ele vai soltando o aroma, abrindo as penas do pavão, entendeu? Ele vai mostrando o seguinte, que ele tem um pouco de chocolate e café. Sabe aquela coisa que vai pro tabaco? Não é chocolate doce, tá? É mais pro lado do cacau mesmo. E aquele mentolado que eu falei, eu acho que tá indo mais pro lado do anis estrelado. Mas então vamos experimentar esses trem tudo junto? Olha só. Vou começar com esse brie. É um pouco mais leve. Vamos experimentar com os dois vinhos, então. Importantes considerações. É óbvio que nenhuma das opções ficou estranha, nenhuma das opções ficou horrível, nenhuma das opções desarmonizou. Mas tem uma que ficou melhor. E aqui, o vinho rosé, ele é mais leve. Então ele acompanha um pouquinho mais o peso dessa comida aqui. Ele tem uma tendência a atenuar aquele amargor que eu comentei do mofo. Porém, o tinto, ao contrário, não é uma coisa que se é boa ou se é ruim. Você pode avaliar se você prefere. Eu gosto desse mofinho, esse amargor. Ele deu uma leve atenuada nisso. Então eu falei assim, bom, talvez eu prefira o tinto, porque o tinto ele dá uma ressaltada. Vamos até comer mais um pouquinho. Em termos de peso, apesar de esse vinho tinto ser médio, corpo médio, ele ainda consegue conversar com um queijo dessa suavidade. Mas é obviamente que ele é mais encorpado do que o vinho rosé. Mas a principal característica é que, apesar de o tanino aqui nesse vinho ser completamente equilibrado, ser um tanino extremamente domado, ou seja, você não toma esse vinho e ele seca a sua boca completamente. Não, ele tá aqui presente numa forma bem arredondada. Vamos fazer então o teste aqui, ó, com queijo parmesão. De cara, a gente já percebe que o queijo parmesão,
permanece na boca. O gosto do queijo não é encoberto pelo vinho rosé. De novo, não fica ruim, não desarmoniza. O vinho rosé só tá um pouco abaixo, porém não tem nada desagradável nessa interação. Vamos com o vinho tinto. O vinho tinto equilibra um pouco melhor esse tempo de amadurecimento do queijo parmesão. Tô conversando mais num pé de igualdade. Como esse é um vinho bem frutado, eu acho que ele equilibrou o sal desse parmesão. E como ele é um vinho com taninos muito redondos e equilibrados, esse tanino não foi suficiente pra secar ainda mais a sua boca, porque o queijo parmesão já seca, né? Você vai sentir uma falta de suculência, com o vinho tinto continua e mantém essa falta de suculência, apesar de que, como esse aqui, esse vinho tinto especificamente, não tem uma acidez um pouco mais presente, ele te entrega, ele te devolve um pouquinho da sua saliva. Então, ao invés de ficar completamente seco na sua boca, ele te devolve um pouquinho dessa sua saliva pra preencher de água e não ficar completamente seco. Reparei. Maravilha! Esse foi o teste do brie do parmesão, do rosé com tinto. Façam esse teste em casa, peguem e testem e tentem identificar que característica vocês estão observando, se elas são intensificadas ou não. E até o próximo vídeo. Me conta aqui se vocês gostaram dessa harmonização.